É fácil perder o controle da própria vida quando tudo ao redor está exigindo mais do que você consegue entregar. Trabalho, cobranças, relacionamentos, expectativas. Você tenta atender tudo, corresponder a todos, mas por dentro sente que está ficando para trás. E então vem a frustração, a ansiedade, a sensação de que nada está no lugar. Mas a verdade é simples, a sua vida não vai entrar em ordem sozinha. E ninguém vai fazer isso por você. Se você não parar, olhar com honestidade e decidir colocar as coisas no lugar, o caos vai continuar se repetindo. A filosofia estoica é um convite ao realinhamento. Ela te mostra que a ordem não começa no mundo externo. Começa dentro, na forma como você pensa, decide e age. Hoje vamos refletir sobre 5 lições fundamentais para reorganizar sua mente, suas atitudes e seu caminho. Não existe mudança duradoura sem estrutura. E não existe estrutura sem intenção. Você precisa parar de apagar incêndio e começar a construir base. E essa base começa agora. Lição número 1. Coloque limites onde hoje existe desordem. Grande parte da desorganização da sua vida não tem a ver com falta de tempo ou excesso de problemas. Tem a ver com ausência de limites. Você diz sim quando queria dizer não. Se sobrecarrega para evitar conflitos. Aceita o que não concorda para não decepcionar. E o resultado é previsível: exaustão, acúmulo e perda de direção. A desordem externa muitas vezes é reflexo de um interior sem filtro. Você tenta agradar a todos, mas se distancia de si mesmo. E quando percebe, está no meio de uma rotina que não escolheu, rodeado de demandas que não são suas, fazendo mais pelos outros do que por você. E ainda assim, se sentindo insuficiente. O estoicismo nos ensina que é impossível ter uma vida equilibrada se você não sabe o que é prioridade. E prioridade exige escolha, exige dizer não, exige proteger o que é importante. Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente, mas mal administrada. E administrar bem a vida começa com a coragem de limitar aquilo que te drena e te desvia do que importa. Você precisa começar a olhar com honestidade para sua rotina. Quais compromissos são realmente essenciais? Quais relações estão te fortalecendo e quais estão apenas te sugando? Em que momentos você está agindo por consciência e em quais está apenas reagindo por medo? Colocar a vida em ordem exige que você pare de negociar o que é inegociável. Sua paz, seu tempo, seus princípios. Quem não sabe proteger o que importa vai sempre viver no caos, emocional, financeiro, mental. E o pior, vai achar que isso é normal. Mas não é. Você não precisa dizer sim para tudo. Você não precisa estar disponível o tempo todo. Você não precisa se explicar para ser respeitado. Você precisa de clareza, coragem e constância. Estabelecer limites não afasta quem importa. Afasta o que nunca deveria ter se aproximado. Lição número 2. Assuma o controle da sua atenção. Em um mundo onde tudo disputa sua atenção, estar focado é um ato de resistência. As notificações, as comparações, as urgências fabricadas, tudo isso rouba pedaços da sua presença. E quando você percebe, passou o dia reagindo, sem realmente ter feito o que importa. A atenção é o recurso mais valioso que você tem. É ela que determina a qualidade dos seus pensamentos, das suas decisões e, no final, da sua vida. Se você não controla para onde ela vai, acaba vivendo no piloto automático, consumindo conteúdos que não acrescentam nada, se envolvendo em problemas que não são seus, desperdiçando energia com o que é irrelevante. O estoicismo nos ensina a filtrar, a separar o que está sob o nosso domínio daquilo que é ruído. Marco Aurélio escrevia diariamente para si mesmo como forma de lembrar do que era essencial. Porque ele sabia que sem esse exercício de consciência, até o mais sábio se perde. Você precisa recuperar o comando da sua mente. Comece com pequenas mudanças. Desligue o que te distrai no início do dia. Evite se expor a estímulos inúteis logo ao acordar. Dê prioridade ao que constrói, não ao que apenas entretém. Aprenda a proteger sua energia como quem protege uma casa, com portões, critérios e vigilância.
Observe como você se sente depois de passar horas rolando uma tela. Compare isso com o estado mental após uma leitura, uma caminhada em silêncio, uma conversa sincera. A diferença está no nível de presença. E presença só existe onde há direção. Se você quer colocar sua vida em ordem, comece controlando o que alimenta sua mente. Porque a confusão que você sente muitas vezes não é falta de resposta, é excesso de estímulo sem valor. Foco não é rigidez, é maturidade. É saber que quem tenta abraçar tudo acaba não segurando nada. E que para viver com clareza, você precisa primeiro aprender a dizer: isso não. Lição número 3. Organize sua mente antes de tentar organizar sua vida. Muita gente quer mudar de vida começando pelo externo. Tenta arrumar a casa, planejar a rotina, começar novos projetos. Mas nada disso se sustenta se a mente estiver em desordem. Porque é a partir do que você pensa que tudo o resto é construído. Se sua mente está caótica, seus hábitos serão instáveis. Se seus pensamentos estão desorganizados, suas decisões serão impulsivas. E se você não sabe o que está guiando suas ações, acaba vivendo à mercê de distrações, medos e padrões que você nem percebe mais. O estoicismo nos ensina que antes de tentar controlar o mundo, você precisa aprender a governar a si mesmo. E isso começa pelo pensamento. Pelo tipo de ideia que você permite crescer. Pelas crenças que você repete sem questionar. Pelas histórias que conta para justificar a estagnação. Marco Aurélio combatia o próprio desânimo, observando seus pensamentos com distância. Ele sabia que emoção não é fato, que uma ideia recorrente não é necessariamente verdade. E por isso registrava, analisava e reorganizava sua forma de ver as coisas. Era um imperador, mas sabia que o império mais difícil de dominar era a própria mente. Se você quer clareza, comece assumindo a responsabilidade pelo que pensa. Evite pensamentos automáticos como não consigo, isso é difícil demais, não vai dar certo. Essas frases, repetidas sem consciência, moldam o seu comportamento. Elas viram crenças, e crenças viram limites. Faça perguntas melhores. Troque por que isso está acontecendo comigo, por o que posso aprender com isso. Troque nunca dou certo com nada, por o que preciso ajustar dessa vez. A forma como você interpreta as situações é mais importante do que as situações em si. E uma mente organizada não é aquela que nunca se perde, mas a que sabe voltar. Voltar para o que importa. Voltar para o presente. Voltar para a razão. Lembre-se, se sua mente estiver bagunçada, nenhuma estratégia vai durar. Mas quando ela está em ordem, até o caos lá fora parece mais fácil de administrar. Lição número 4. Abandone o que não serve mais, mesmo que tenha se acostumado. Uma das maiores fontes de desordem na vida é a insistência em manter o que já perdeu o sentido. Relacionamentos que não te movem mais. Hábitos que você repete por inércia. Rotinas que não te representam, mas que você segue porque são familiares. O ser humano tem dificuldade em abrir mão do que conhece, mesmo quando sabe que aquilo já não faz bem. Mas manter o que não serve mais ocupa espaço do que poderia estar chegando. Você fica preso ao velho por medo do novo. Permanece em situações desgastadas porque acredita que recomeçar seria pior. E essa permanência te custa caro. Tempo, energia, saúde emocional, clareza. O estoicismo ensina que a realidade deve ser observada com objetividade. Se algo não cumpre mais um propósito, deve ser deixado para trás. Não com rancor, mas com maturidade. Marco Aurélio dizia que as coisas têm um tempo natural e que a nossa resistência a esse tempo é o que gera sofrimento. Você precisa aprender a soltar. Soltar ideias que já não fazem sentido. Soltar a imagem que criou de si mesmo e que hoje te limita. Soltar a necessidade de agradar, de provar, de controlar tudo, porque segurar o que já venceu o prazo de validade te prende a um ciclo de repetição. Reorganizar a vida exige desapego, e desapego exige coragem.
Coragem para encarar o vazio temporário que surge quando algo vai embora. Coragem para lidar com a incerteza do que vem depois. Mas é nesse espaço que a transformação acontece. Nada muda se você não abrir espaço para o novo entrar. Faça uma análise honesta da sua vida hoje. O que você está carregando por medo de soltar? O que você insiste em manter só porque não quer enfrentar a mudança? E o que você já sabe que precisa acabar, mas ainda não teve força para concluir? Colocar a vida em ordem não é empilhar mais coisas. É remover o que pesa, o que atrasa, o que estagna e, principalmente, o que você já superou, mas ainda não teve coragem de admitir. Lição número 5. Disciplina é o que separa a intenção de transformação. Todo mundo quer mudar. Quer mais equilíbrio, mais paz, mais clareza. Mas querer não é suficiente. A transformação real só acontece quando você repete o certo mesmo quando não tem vontade. E isso se chama disciplina. A maioria das pessoas falha não por falta de sonho, mas por falta de estrutura. Elas sabem o que precisam fazer, mas não fazem com constância. Esperam estar motivadas, esperam o momento ideal, esperam o sentimento certo. E enquanto isso, os dias passam. E nada muda. O estoicismo não romantiza esforço, mas entende que sem ele não existe liberdade verdadeira. Epicteto ensinava que a excelência é uma questão de hábito, que você se torna aquilo que repete. E se repete desculpas, se torna fraco. Se repete esforço, se fortalece. A disciplina é o elo entre o que você quer e o que você alcança. Ela é construída em pequenos atos. Acordar no horário que prometeu. Fazer o que disse que faria, mesmo cansado. Escolher o que é certo, mesmo quando o fácil está à disposição. E isso não é sobre rigidez. É sobre respeito. Respeito pelo caminho que você diz querer trilhar. Pelo futuro que você diz querer viver. Porque não existe evolução sem renúncia. Você vai ter que abrir mão da preguiça, da distração, da desculpa pronta. Vai ter que lidar com dias difíceis, com desconforto, com tédio. Mas é justamente nesses dias que você prova se realmente quer mudar, ou se só gosta da ideia. A disciplina não nasce de um discurso. Ela nasce de um compromisso, um pacto silencioso com você mesmo. De não mais negociar com o que te afasta da vida que você diz querer. De colocar cada peça no lugar, mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando ninguém te cobra. Porque no fim, colocar sua vida em ordem não é uma grande virada. É um conjunto de pequenos gestos repetidos com consistência. E quem é capaz disso, muda tudo. Essas 5 lições não são receitas prontas. São convites. Convites para sair do piloto automático e assumir o controle, para parar de esperar pela motivação e começar a agir com responsabilidade, porque a vida só entra em ordem quando você para de viver por impulso e começa a viver por escolha. Agora vá até os comentários e escreva: hoje eu escolho construir a ordem que eu mereço viver. Escreva como quem está pronto, como quem entendeu que o que está desorganizado fora é reflexo do que ainda não foi resolvido por dentro e que está na hora de mudar isso.